nós conversávamos há pouco, né, que o direito do trabalho, alguns entendem uma coisa, outros entendem outra. Na verdade, é para preservar os direitos, né? O próprio nome já diz. Mas quando se ouve falar em direito trabalhista, o senso comum normalmente entende que está falando só do direito do empregado, que é só o empregado que ganha, né? E assim, é verdade isso? A pergunta é verdade? E assim, como que as empresas podem evitar também essas causas aí, né? Sim, Jorge, tem essa impressão, muitas vezes, mas não é. É um mito. O direito... Não é só para o empregado. Não, não é. O direito é dos dois. O que acontece é que na Justiça do Trabalho, ela segue o indúbio pró-operário. Então, o que é isso? Na dúvida, o juiz vai pender para o empregado. Ele entende que é a parte mais fraca da relação. Entendi. Então, por entender que é a parte mais fraca da relação, se tem dúvida, vai para o beneficiado, o empregado. Contudo, se a empresa está bem amparada, se ela segue as normas e se ela está bem amparada documentalmente, ela não vai ter problema, né? Então, ela pode até ser alvo de uma reclamação trabalhista, mas vai conseguir se defender com documentos e vai conseguir, então, fazer valer o seu direito. O que ocorre é que, muitas vezes, a empresa até é muito comum no escritório o empregador chegar para mim e falar: doutor, mas eu pagava tudo certinho, doutor. Como que ele entra com uma reclamação contra mim? Eu pago certinho, doutor. Você paga certinho, mas você não documentou, você não tem. Então, eu vou dar um exemplo da entrega do IPI. Entrega do IPI. Mas eu entreguei o IPI. Eu entreguei. Mas você pegou a assinatura dele no formulário? Não peguei, doutor. Então, assim, às vezes realmente ele tem o direito, mas não consegue comprovar. Ele tem a razão, mas não consegue provar. Então, aí dá essa falsa impressão que é a justiça do trabalhador, não a justiça do trabalho. Mas é uma falsa impressão, porque se a empresa está organizada, se a empresa tem a documentação, se ela segue as normas, não vai ter esse problema. Perfeitamente. A gente ouve falar muito isso, né? Ouve, mas é uma impressão falha, né? E para evitar... Pois como que as empresas evitam isso aí? Pois toda relação interpessoal é uma relação complicada, né? Ainda mais uma relação de trabalho, uma relação onde o empregador entra com a força do patrimônio, a força econômica, e o empregado com a força do trabalho. Então, ali pode gerar algumas discussões, algumas situações desagradáveis. O que pode fazer o empregador para evitar? Seguir a legislação, né? Pagando todos os direitos pertinentes ao trabalhador. Aí eu já ouvi também muito no meu escritório: mas doutor, eu vou fechar as portas. Se eu pagar todos os direitos, como é que eu... vou fechar a porta? Entendeu? Mas tem mecanismo. A própria legislação te dá esse mecanismo. O que precisa? Procurar um advogado, um profissional que vai fazer um planejamento trabalhista para você, que vai preparar a tua empresa. Saber exatamente quanto que você vai gastar. Exatamente quanto você vai gastar, o que você pode economizar. Certo. Né? O que você pode economizar. E outro ponto que é muito ventilado pelo empregado, por exemplo, é a forma de tratamento do empregador. Então, às vezes, o empregador trata... Para ele está cobrando, ele não está fazendo nada demais, mas é o jeitão dele. É o jeitão dele. E o empregado recebeu isso de outra forma. Se sente ofendido, maltratado e tal. Isso. E aí, muitas vezes, é onde gera uma grande quantidade de demanda. Cria uma mágoa no cara, ele vai cria uma mágoa. É bem tênue essa linha, né? Entre o assédio moral e só o jeitão dele. É muito tênue. Hoje, inclusive, o assédio moral, né?
o dano moral, assédio moral, ele tem vários casos que geram, inclusive eu tive já casos, por exemplo, de homossexual que trabalha em empresa e foi assediado, recebeu de outros colegas um tratamento que não é o correto, não é um tratamento compatível, né, com o ambiente de trabalho, e a empresa foi indenizada. Sabe que tem gente que eu acho que confunde sala de aula, aquele momento escolar, adolescente, com empresa, né? Fica achando Por quê, que Camila? o patrão é o professor, a autoridade, e eles, os colaboradores, são só os alunos, eles não têm tanta responsabilidade, não tem tanta coisa para... né? Quando eu digo assim, não digo sempre, não digo todos, Sim. mas em alguns momentos, quando nem você está falando desse exemplo, né? Onde os colegas querem fazer bullying com um colega de trabalho, né? Isso. Como se fosse quinta série. Isso. E a relação de trabalho é uma relação onde você, o empregado tem que produzir, tem que, né, dar sua força de trabalho, e o empregador força patrimonial. Então, pagar o salário, muitas vezes, às vezes a empresa tem alguma crise, passa por alguma dificuldade, e o salário do funcionário está lá pago. Então, os dois lados têm seus direitos, têm que ser muito respeitados. Perfeito, perfeito.